Um bom, perfeito e agradável dia a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Política do Criador. Serão 23 dias de liberação profética de governo. Isso mesmo. Já ouvi muitas pessoas dizendo que política e religião não se misturam. Mas o que eles não sabem é que Deus tem um reino e governa sobre todos e tudo. O que chamam de política hoje, antes era chamado de reino. Temos inúmeros exemplos de políticos na Bíblia. A diferença de alguns deles é que uns políticos se submeteram a Deus o Criador, outros não se submeteram a Deus o Criador. E pelo fim da história de cada um deles, sabemos quem são eles. Nestes 23 dias, vamos ver algumas atitudes que podem bloquear ou liberar a autoridade profética na vida de governantes políticos, independente da religião. Afinal, Deus, o Criador, não tem religião. Toda a terra pertence a Deus, o Criador. Vamos lá? Vamos orar? Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai, muitas pessoas hoje, Senhor, sofrem, vivem as repetições das suas lutas, das suas guerras, dos seus desertos, porque simplesmente não consultam ao Senhor. Eles simplesmente se deparam com uma luta, com uma dificuldade, e eles recorrem a seres humanos, recorrem às suas igrejas, recorrem aos seus ministérios, recorrem a deuses criados, meu Pai. E esta luta começa a viver na vida deles uma repetição contínua. Eles vivem num looping de escape, sempre tendo que escapar de situações na vida deles. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, quando os nossos inimigos se levantarem contra a nossa família, se levantarem contra a nossa vida, se levantarem contra as áreas em nossa vida financeira, sentimental, família, espiritual, seja lá o que for. Nós queremos, meu Pai, estar preparados. Nós queremos estar prontos para consultar o Senhor e obedecer em tudo que o Senhor nos mandar fazer. Meu Pai, em nome de Jesus, tira do nosso coração esse sentimento de achar que o Senhor é uma loja de conveniência, que nós temos que buscar o Senhor somente para nos livrar de problemas, quando estamos precisando de algo. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas. O Senhor é o Criador, formador de todas as coisas, maravilhoso, grandioso, poderoso, meu Pai. É tão bom estar com o Senhor, é tão bom ouvir tua voz, é tão bom ler a tua palavra, meditar na tua palavra todos os dias. Isso muda o nosso caráter, isso muda a nossa personalidade, isso faz com que a gente vá melhorando diante das coisas que nós vivemos. A cada dia nós vamos aprendendo mais com teu Espírito Santo. Meu Pai, tira esse sentimento das pessoas de tratar o Senhor como se fosse apenas uma necessidade, de que tem que buscar o Senhor somente porque precisam de alguma coisa, meu Pai. E coloque em nosso coração um amor pelo Senhor, um reconhecimento pelo Senhor. Afinal de contas, o Senhor é merecedor da adoração nossa. O Senhor é merecedor da nossa comunhão contigo todos os dias. Meu Pai, é interessante que quando a gente busca o Senhor, mesmo que a gente está buscando sem nenhum interesse, apenas porque te amamos, te adoramos e queremos sentir a tua presença e do teu Santo Espírito, mesmo assim o Senhor acrescenta coisas em nossa vida. O Senhor acrescenta tantas coisas na nossa vida porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus maravilhoso, meu Pai. O Senhor é um Deus grandioso. Deus, Criador dos céus e da terra. Nos ajude, meu Pai, para que a gente possa apresentar o Senhor para todas as pessoas que realmente estão precisando, que estão sendo enganadas por essas igrejas, esses líderes malditos, esses líderes que fazem essas coisas de propósitos, com intenção no coração. Esses líderes, meu Pai, que acreditam que o dinheiro que eles têm,
que o cargo que eles têm, que a quantidade de membros na igreja deles é significado de poder, de autoridade. Aqueles que acham, meu Pai, que te traíram, que acham que vão sair impunes por trair o Senhor e começar a fazer alianças com deuses criados. Eles acham que o poder na terra está com aquele que tem mais coisas. Eles acham, Senhor, que o poder na terra está com aqueles que têm mais pessoas ao lado deles. Porque são crianças na fé, são ingênuos. Eles não conhecem o Senhor. Eles não conhecem o teu poder, a tua glória. Que apenas com um sopro do Senhor o Senhor pode destruir a vida deles, meu Pai. Mas são ingênuos. Preferem abrir seu coração para malignidades, para demônios, assim como esse rei Saul fez. Preferem se contaminar com sentimentos, com pensamentos malignos, tudo para preservar as suas coroas, para preservar o poder e a autoridade que eles receberam do Senhor. Eles são capazes de fazer alianças com toda sorte de espíritos imundos. Meu Pai, Criador dos céus e da terra, eles caem em ciladas de demônios. Sim, demônios que colocam diante deles pratos, sugerem para eles fazer coisas. E aí eles conquistam, depois esses demônios tiram tudo deles e fazem eles se dobrarem diante deles. Fazem eles se prostrarem diante deles. Para adorar esses demônios, para se consagrarem a esses demônios, meu Pai. Mas eles não percebem, meu Pai, que se tivesse consultado o Senhor, eles iam ter a solução nas mãos deles. O Senhor ia mostrar para eles um caminho que não só eles iam conquistar o que eles queriam, mas eles iam também ter vida e vida em abundância. Vinda do Senhor. Meu Pai, não compensa, meu Pai, ganhar o mundo e perder a nossa alma, perder a vida, perder a paz, perder o Teu Espírito Santo. Não compensa, meu Pai, colocar o coração nessas coisas. Até quando a Tua igreja vai ter um coração dividido? Ora quer o Senhor e ora quer as coisas da terra. Não consegue abrir mão das coisas da terra e ama as coisas da terra mais que o Senhor. São capazes de fazer loucuras para poder manter o seu cargo, sua posição, seu status, o nome dos seus ministérios, das suas igrejas nesse mundo vil, nesse mundo corrupto, nesse mundo enganador, nesse mundo mentiroso, que coloca diante das pessoas como uma pessoa feliz aquele que tem as coisas e não tem o Senhor. E por trás estão cheios de ossos secos. Dentro deles só existem coisas malignas. Eles são atormentados dia e noite e dia, meu Pai. Não conseguem ter vida neles mesmos, porque decidiram amar as suas vidas mais do que o Senhor, amar os seus interesses mais do que o Senhor, amar as coisas que o Senhor deu para eles mais do que o Senhor. Eles venderam as suas almas, meu Pai, para demônios, para espíritos malignos, para o próprio diabo, achando que isso vai trazer solução para a vida deles. Meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que no fim dos tempos, como o Senhor disse na tua palavra, muitas pessoas que se diziam te amar, que diziam que te adoram, que diziam que realmente estão do seu lado, vão acabar desistindo, vão acabar abrindo mão em troca de favores, em troca de coisas materiais oferecidas pelo diabo, em troca da marca do anticristo. Essas pessoas, meu Pai, vão negar o teu nome, vão trair aqueles que te servem. A sua palavra já disse isso, Senhor. Mas, meu Pai, também na tua palavra diz que haverão aqueles que serão fiéis, fiéis até a morte. Fiéis até a morte. Porque eles não amam as suas almas, as suas vidas mais do que o Senhor. Eles já tiveram um encontro contigo. Eles já receberam a tua visita, Senhor. E eles conseguem sentir a tua presença todos os dias. Por isso o amor deles está naquilo que o Senhor prometeu, que é superior a estas coisas terrenas,
que no máximo nos dão algum prazer, alguma alegria durante 80 anos, 90, talvez 100, se conseguirmos chegar. Eles não se vendem, meu Pai. Eles não se corrompem. Aqueles que são fiéis a Ti nesses tempos do fim, meu Pai, em nome de Jesus, levanta-os. Levanta-os, meu Pai, para que nós possamos concluir a Tua obra. Nós não queremos nada dessa terra. Nós não queremos, meu Pai, riquezas. Nós não queremos cargos. Nós não queremos posições. Nós não queremos dinheiro. Nós não queremos casas. Nós não queremos nada disso, Senhor, sem a Tua bênção. Nós queremos o Teu Espírito Santo, a Tua glória na nossa vida, com todas essas coisas. Aí sim vale a pena. E ainda assim, meu Pai, nós não queremos colocar o nosso coração nestas coisas, porque nós sabemos que o anticristo vai conseguir derrubar muitas pessoas, oferecendo propostas para se manterem tendo essas coisas. E essas pessoas, por não quererem abrir mão dos bens, das coisas que podem se adquirir nessa terra, eles vão se vender para o anticristo. Eles vão aceitar a marca da besta na sua vida. Eles vão mudar princípios do Senhor espirituais. Eles vão mudar valores espirituais do Senhor simplesmente para manter as aparências diante do mundo. E farão alianças com espíritos demoníacos, com as trevas. Ah, meu Pai, se eles pudessem consultar o Senhor e saber o que vai colher na vida deles. Se eles pudessem ver, meu Pai, que não compensa essas coisas da terra em troca de ferir os teus princípios, de trair o Senhor. Melhor é ser fiel e sofrer sendo fiel ao Senhor, porque o galardão e as recompensas são superiores. Mas, meu Pai, para poder ter esse conhecimento, esse entendimento, ter essa certeza dentro do coração de que o Senhor é mais valioso que ouro, que a prata, que bens materiais nessa terra, e que status, que poder, que nome nessa terra, que tudo isso que o diabo oferece, comida, uma vida nessa terra, governos, cargos, posições, que obedecer ao Senhor é muito melhor do que todas estas coisas. Ah, meu Pai, se essas pessoas pudessem enxergar isso. Pena que eles não entendem que para poder ter essa fé dentro deles é preciso manter a comunhão com o Senhor. É preciso manter a comunhão com o Senhor, porque essa fé vem de Ti. Somente o Senhor consegue colocar em nós, meu Pai, essa fé. Uma fé que as pessoas não conseguem entender, porque só nós sentimos dentro de nós. É uma certeza que o Senhor coloca dentro de nós que não tem comparação, não dá para explicar. Não dá para explicar, somente aqueles que são fiéis a Ti, aqueles que permanecem fiéis a Ti, aqueles que seguem ao Senhor cuidadosamente e obedecem ao Senhor cuidadosamente, estes é que recebem do Senhor a certeza dentro deles, a certeza dentro deles de que o Senhor está com eles. Por isso, meu Pai, te peço, nunca permita que eu perca essa essência. Nunca permita que as coisas do mundo, que os prazeres dessa terra venham a me seduzir, venham a me desviar, venham a me levar por caminhos que não são teus. Venha fazer com que eu venha a trocar os teus valores, a trocar coisas que são da tua palavra em troca de benefícios, de prazeres passageiros. Meu Pai, em nome de Jesus, que eu possa ser fiel ao Senhor até o fim, que eu possa ser fiel ao Senhor até a morte, meu Pai. É esse tipo de fidelidade que eu quero dentro de mim. Eu quero ter uma fidelidade diante do Senhor, meu Pai, a ponto de até mesmo, se precisar, que morrer, para defender os teus valores, a tua palavra, as coisas que são do Senhor. Dentro de mim exista esse poder, essa autoridade, essa fé. É isso que eu quero para a minha vida. E eu sei que isso só se pode conquistar tendo comunhão com o Senhor todos os dias. Assim como o mundo, tendo comunhão com o mundo, pratica as coisas do mundo e até mesmo
idolatra as coisas do mundo, adora as coisas do mundo, entrega o seu coração para as coisas do mundo porque tem contato com o mundo o dia inteiro. Assim são aqueles que realmente te adoram o dia inteiro, têm contato com o Senhor o dia inteiro, estão dispostos a morrer pelo Senhor o dia inteiro. É impossível nós termos do Senhor alguma coisa sem termos a comunhão com o Senhor o dia inteiro. É impossível nós termos algo do Senhor se realmente não entregarmos a nossa vida para o Senhor, exclusivamente para o Senhor. Porque quando nós não entregamos a nossa vida para o Senhor de maneira exclusiva, vem as lutas, vem os desertos e o diabo nos faz propostas, assim como fez para o teu filho. Não, mas muda isso daqui, para de pregar isso daqui, para de falar isso daqui. Começa a misturar isso daqui também, sabe, para as pessoas aceitarem. Começa a colocar coisas que dão um sentido duplo, para que aqueles que acreditam nisso também venham. Eles não aceitam, meu Pai. Eles não aceitam adulterar a tua palavra. Eles não aceitam se contaminar, sujar as suas vestes com aquilo que o diabo apresenta, com aquilo que o inferno e que o mundo pratica como desculpa de que é para trazer para te adorar e te servir as pessoas. Eles dissimulam coisas para dizer que também estão ao lado daqueles que praticam essas coisas. Meu Pai, não é esse tipo de pessoas e de adoradores que eu quero ao meu lado. Eu quero ao meu lado, meu Pai, pessoas que são realmente firmemente decididas. Elas estão decididas de maneira firme a não se contaminar, a não adulterar a palavra do Senhor para atrair as pessoas, para ter seus cultos cheios, para aumentar seus dízimos e suas ofertas, para ter mais pessoas diante deles. Eu não quero esse tipo de fruto para a minha vida, Senhor, porque ele vem. Esse fruto que nós estamos semeando, dando margem para as pessoas interpretarem as coisas do Senhor de maneira contrária, acabamos colhendo o fruto disso. Tem que ser sim, sim, não, não. Isso que vier disso, passar disso é procedência maligna. Se a tua palavra fala que não devemos viver tais coisas, fazer tais coisas, praticar tais coisas, nós não devemos usar essas coisas para atrair as pessoas. Dá-nos um espírito, meu Pai, como o do teu Filho, Jesus Cristo. Dá-nos um espírito, meu Pai Santo, uma determinação, uma fé, uma direção como a do teu Filho, para que nós possamos concluir o nosso chamado, para que nós possamos realmente atingir o propósito que o Senhor nos criou, para que nós possamos, meu Pai, viver uma vida verdadeira diante do Senhor, não dissimulada, fingindo que estamos buscando ao Senhor, mas na verdade por trás estamos buscando outras coisas. Nós te pedimos, Senhor, enche o nosso coração para que todos os dias nós possamos consultar ao Senhor referente às coisas que nós estamos vivendo. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nos livra daqueles que maquinam o nosso mal, que maquinam mal contra nós todos os dias, todos os momentos. Nos livra, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a andar acima deles, a estar acima desses principados, potestades, dominadores e autoridades do ar, dessas pessoas que manipulam os outros para viverem e praticarem coisas horrendas, coisas absurdas, coisas imundas, coisas satânicas. Nos coloca acima como igreja tua dessas coisas, meu Pai. Nós queremos ser um povo santo, um povo separado, um povo que verdadeiramente te adora e que te busca, e que o sacrifício do teu Filho tenha serventia para nos transformar, para nos curar, para nos libertar, para nos levar para uma vida onde os inimigos não vão poder nos alcançar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, me guia, me fortalece na confiança em Ti, meu Pai, a todos os dias. Ó meu Pai, em nome de Jesus, toca em nós todos os dias. Nos ensina a frequentar o culto com o Senhor todos os dias. A todo momento sentir Tua presença, a estar no lugar da santidade,
a ver a tua face todos os dias. Em nome de Jesus, a vencer as astutas ciladas do diabo. Nos ajuda, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos viver, meu Pai, escondidos, em esconderijos, fugindo dos nossos inimigos. Nós queremos a autoridade para colocar os nossos inimigos para correr de nós. Nós não queremos viver uma vida de escape, meu Pai. Nós não queremos viver uma vida de livramentos, não, não. Nós queremos viver uma vida de autoridade contra as trevas. Nós queremos viver uma vida, meu Pai, onde nossas palavras realmente sejam guiadas por Ti, onde é o Senhor quem nos dá ordem, é o Senhor quem nos manda fazer, e onde nós obedecemos sem temer. Nos ensina, meu Pai, nos ensina todos os dias a Te buscar, a ouvir Tua voz, a obedecer a Tua voz, e a fazer com que as pessoas também façam o mesmo. Vão buscar ao Senhor, vão ouvir Tua voz, vão consultar o Senhor e obedecer ao Senhor e não a nós. E não a nós. Meu Pai, que em nome de Jesus as pessoas aprendam a buscar um culto com o Senhor todos os dias, a frequentarem um culto com o Senhor todos os dias, a buscarem no Senhor a cura para suas enfermidades. O Senhor é o médico dos médicos. A buscar o reino, a política do Senhor sobre a vida deles no Senhor, porque o Senhor é o Rei dos reis, é o presidente dos presidentes. O Senhor governa, a política do Senhor, meu Pai, é muito superior à política desses governos. A tua religião, a tua igreja, o teu culto é muito superior a esse culto de homens. Culto de líderes que estão preocupados com seus interesses, estão preocupados com os seus propósitos e as suas vontades, e manipulam o povo para satisfazer os seus interesses e as suas vontades. Meu Pai, essas pessoas terão que prestar contas diante de Ti, eu sei. Por isso, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a não cair na mão dessas pessoas, de atormentadores, mas em nome de Jesus buscar em Ti, meu Pai. Não permita que o inimigo invada a nossa vida. Não permita que o inimigo nos faça desistir, meu Pai, das Tuas bênçãos, desistir do Teu propósito, desistir da Tua presença, do Teu Espírito Santo, desistir de orar, desistir de ler a Tua palavra, paralisar diante dos nossos inimigos. Nós não queremos isso. Nós queremos, meu Pai, nos levantar contra os nossos inimigos e derrubar os gigantes na nossa vida. Nós queremos, meu Pai, ser livres. Nós queremos todos os dias clamar pelo Teu nome e ouvir a Tua voz, saber que o Senhor nos ouve. Meu Pai, nós não queremos buscar o Senhor para satisfazer os nossos desejos, satisfazer os nossos interesses, acalmar a nossa carne e alimentar a nossa carne. Nós queremos buscar o Senhor para satisfazer a Tua vontade, satisfazer os Teus interesses e matar a nossa carne, o nosso desejo e a nossa vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos ensina a não viver de escapes, mas a viver de vitórias, a estarmos antecipados ao nosso inimigo, a ter uma palavra do Senhor contra os nossos inimigos, a fazer com que os nossos inimigos que vêm por um caminho volte por 7 por causa da autoridade que está em nós. A entender que nós temos autoridade como Tua igreja para pregar o Teu reino, para pregar a Tua palavra até os confins da terra, até chegar o fim. Porque nós sabemos que quando o anticristo vier, aí nós podemos morrer. Nós já cumprimos a nossa parte, nós já pregamos o Teu evangelho em toda a terra. Aí não tem problema, nós podemos até morrer se for da Tua vontade. Mas, meu Pai, nos ensina também que se não é da Tua vontade nós passarmos por essas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, nós aprendemos a guerrear, nós aprendemos a derrotar esses inimigos e não aceitarmos tudo aquilo que ele faz contra nós, como sendo o que o Senhor quer fazer. Tira essa meninice da nossa mente e do nosso coração, esse sentimento de que a gente tem que ficar sofrendo, de que a gente tem que ficar passando por luta, de que a gente tem que ser afrontado, de que a gente tem que ser envergonhado para receber o Teu reino. Isso é papo furado do diabo.
Isso é mentira do diabo de dizer que a gente tem que sofrer para poder entrar no teu reino. Nós temos que passar por aquilo que o Senhor quer que passemos, somente isso. Mas aceitar lutas que o Senhor não quer que a gente tenha, nós temos todo o direito de repreender, nós temos todo o direito de expulsar o inimigo, nós temos todo o direito de profetizar contra o inimigo. Levanta o teu povo, meu Pai, para não aceitar tudo aquilo que acontece na vida deles como sendo normal, a somente aceitar as coisas que são da tua vontade, aquilo que o Senhor permite que a gente viva, que o Senhor queira que a gente viva, que o Senhor nos queira que a gente dê testemunho diante das pessoas, somente isso. Mas se não for da tua vontade, meu Pai, que os inimigos que venham contra nós, eles saiam envergonhados, eles saiam derrotados, eles saiam consumidos pelo zelo e do fogo que desce do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não estamos nessa terra para ser envergonhados, para ser humilhados. Nós estamos nessa terra para glorificar o teu nome, santificar o teu nome e fazer ele ser conhecido diante de todos os outros deuses. Por isso nós não aceitamos esses deuses que não existem vir querer se levantar contra nós e querer manipular a nossa vida para que a gente venha adorar eles. Nós não aceitamos. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e que caia por terra toda a mentira do inferno de querer dizer que porque tem coisas é porque realmente tem a Deus. Nunca na palavra de Deus ter coisas foi ter Deus. Ter o Senhor é ter autoridade espiritual, é ter cura, é ter libertação na sua vida antes de ter as coisas. Se você tem coisas sem a tua vida estar transformadas por Deus, pode ter certeza que é de demônio. É de espíritos imundos que você recebeu. Mas se você realmente está se abrindo para ser tratado por Deus, para ser liberto por Deus, pode ter certeza que as coisas que você vai receber vão vir das mãos de Deus. Porque Deus não vai parar enquanto Ele não concluir a obra na tua vida. Deus não é um Deus de pessoas cheias de pecado, cheias de deformações que podem fazer o que quer. Não. Deus, o Criador dos céus e da terra, quer te lapidar, quer te limpar, quer te santificar, para que quando você receber as coisas não se torne maligno, não se torne maldito por causa dessas coisas. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos ser benditos do Senhor. Nós não queremos ser malditos com as coisas que nós recebemos de Ti. Nos limpa, nos santifica, nos prepara para viver em soberania nesta terra, a usar a autoridade que o Senhor nos deu, para que o demônio não venha querer subir em cima de nós, a querer nos humilhar, a querer nos paralisar, a querer nos fazer ser afrontado e envergonhado. Não, Pai, em nome de Jesus, nós iremos contra o inimigo, nós iremos contra toda e qualquer situação que queira tirar de nós aquilo que nos pertence. Diabo, demônios, espíritos das trevas, filhos das trevas que adoram a demônios, pessoas que não querem se posicionar diante de Deus. Em nome de Jesus nós declaramos, batam em retirada da nossa vida e nos deem a liberdade para adorar ao Senhor, buscar ao Senhor e cumprir com o nosso chamado de levar esse evangelho em toda a terra. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse. Dia 15, Política do Criador. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque,
Fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercasse Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul, como teu servo viu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Perguntou-lhe Davi: Entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: Entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Áquila, que está ao sul de Gesimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então, voltai a ter comigo com seguras informações, irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Amém? Vamos meditar? Em nome de Jesus. Agora Davi já está diante de uma situação em que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras lá de Keila. Olha a atitude de Davi como começou a mudar. Davi começou a entender que verdadeiramente, quando a gente busca no Criador dos céus e da terra, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra. Deus, o Criador, não é um Deus criado por homens, homens que não têm poder. Eles acham que porque tem cargo, porque tem uma posição, porque tem dinheiro, porque roubaram as pessoas e hoje estão ricos e têm o controle de algumas pessoas, eles acham que tem mais poder do que Deus. E Davi, em primeira instância, ele estava fazendo o mesmo. Ele estava buscando a confiança no rei Saul, no reinado de Saul, no povo, no exército que estava com Saul. E Davi só perdia as suas guerras por estar confiando nas pessoas. E quantas vezes nós somos assim, não é verdade? Nós estamos passando por uma luta em nossa área, seja ela qual for.
Aí o que nós fazemos? Olhamos para alguém que tem condições de nos ajudar e corremos ao encontro dessa pessoa para que nos dê a ajuda que precisamos. Mas Deus está querendo te ensinar, meu querido, que a despeito do que você esteja passando, qual seja o teu deserto, você precisa fazer o que Davi fez. Davi entendeu que a confiança dele não deveria estar nas coisas e nem nas pessoas, porque as coisas faltam e as pessoas traem uns aos outros. As pessoas buscam seus próprios interesses. As pessoas só querem saber, muitas vezes, daquilo que lhes favorece. Porém, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, procura pessoas que favoreçam o reino dele. E quando você entende isso e busca ao Senhor para que o reino de Deus avance, automaticamente você está chamando esse Deus que é o Criador para estar guerreando as suas guerras. Não estou falando de um Deus criado. Sim, porque existem muitas religiões aí que elas criam um Deus, depois ajudam as pessoas naquilo que elas precisam e fazem as pessoas adorar esse Deus que eles criaram, achando que essa situação é a solução para a vida dessas pessoas. Por exemplo, existem religiões que têm condições financeiras. Aí eles pegam, faz um cerco na vida da pessoa, pegam e fecham as portas para as pessoas, aí as pessoas ficam desesperadas. Aí essas pessoas desesperadas não sabem a quem recorrer porque não conhecem o Deus Criador, eles vêm e apresentam um Deus criado e falam, olha, se você buscar esse Deus criado, você vai prosperar financeiramente. Mas quem está ajudando a pessoa não é o Deus Criador, é o próprio líder da igreja. É aquele que está na liderança da igreja, dispondo dos seus recursos, dispondo das pessoas que ele tem no meio da igreja dele, pessoas com cargos, pessoas com poder, pessoas com poder aquisitivo, poder político, poder de empresas e assim por diante, de empresários. E ele usa essas coisas para favorecer essa pessoa porque ela se dobrou diante do Deus criado. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Quando vier uma situação em que somente o Deus Criador pode fazer, esses deuses criados vão ter que se dobrar. Porque uma coisa é eu trazer uma pessoa para adorar o Deus Criador e ela prosperar através do Deus Criador, e outra coisa é eu trazer a pessoa para que ela prospere através do que eu faço, do que a minha igreja faz, do que as pessoas que estão na igreja fazem por essa pessoa. Não estou dizendo que é errado você ajudar aqueles que começam a querer adorar ao Deus Criador. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você não deve trocar ao Deus Criador para receber coisas das pessoas. Mudar a tua postura diante de um Deus que existe, que é verdadeiro, para ter coisas, para ter benefícios. Por quê? Você atrai maldição para a tua vida, você atrai situações para a tua vida que quando o Deus Criador se levantar para trazer uma situação em que tua igreja, o teu líder, esse Deus que você ora aí, não puderem resolver, somente o Deus Criador puder resolver, eu quero ver você conseguir socorro. Você não vai conseguir socorro. E Davi agora estava numa situação em que ele decidiu firmemente começar a consultar ao Criador, consultar ao Deus que criou todas as coisas, o Deus que havia ungido ele para ser rei. Isso nos mostra aqui, meu querido, o fato de você ter recebido um cargo, uma posição, uma igreja, muitas vezes até grande, várias igrejas espalhadas pelo Brasil. Se você não tiver essa confiança no Deus que te criou, mas abrir mão e fazer aliança com pessoas que não adoram a Deus, você vai atrair maldição para a sua vida. Porque somente consultando ao Deus que criou todas as coisas, você será confirmado neste cargo que você tomou, que você recebeu.
Muitas pessoas acham que o fato de elas terem conquistado as coisas, estarem em evidência, serem reconhecidas, terem uma posição neste mundo, terem condições financeiras, agora já tem várias alianças com as pessoas à sua volta que não precisa mais do Deus Criador. Pode descartar ele porque eu não preciso mais. Mas eles são crianças na fé. Deus está preparando uma situação para a vida deles, para que eles saibam quem é o verdadeiro Deus. Ou você acha que Deus vai deixar que as pessoas adorem um Deus que não existe e vai ficar quietinho na dele? Meu querido, nós estamos numa guerra pela tua vida, numa guerra pela vida dos seres humanos na Terra. E o Deus que criou todas as coisas não vai deixar barato com essas igrejas, com esses líderes, com esses empresários, com esses políticos, ou seja lá quem for, que queira entrar em contenda contra o Deus que criou todas as coisas. Afinal de contas, para que ele ia criar todas as coisas se ele ia deixar as pessoas criarem seus próprios deuses? Se ele ia deixar que os líderes aí, que têm posição e têm poder, fosse no nome dele dizer que foi ele que fez, sendo que não foi. É evidente que o Deus que criou todas as coisas vai agir contra essas pessoas. E Davi percebeu isso. Percebeu que o motivo das derrotas dele estava sendo porque ele não estava consultando a Deus. Até quando você vai querer seguir os seus próprios caminhos? Até se deparar com uma situação impossível e esse teu Deus não poder fazer nada? Então vai fazendo o que você quer. Vai seguindo os seus caminhos. Não consulte ao Criador, não. Vai adorando deuses criados. Vai obedecendo ao teu líder mais do que a Deus. Você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Vai chegar um momento diante do impossível em que esse teu Deus, esse teu líder, tua religião, a empresa que você trabalha, ou seja lá quem for, vão deixar você na mão. Porque eles vão ficar pensando, sabe no quê? Neles mesmos. E vão colocar você de lado. Mas o Deus que criou todas as coisas está sempre com os ouvidos atentos para nos ouvir. Davi chegou aqui, consultou Davi ao Senhor e disse: irei eu e ferirei esses filisteus? Olha mais uma vez o povo do eu. O povo do eu é o povo em que eu faço o que eu quero. Eu sou dono do meu nariz. Eu sou o meu próprio Deus. Esses eus, pode ver que existiam muitos povos assim na Bíblia. Estes povos que o eu deles é maior do que o de Deus, sempre chega um momento em que eles terão que prestar contas ao Deus, Criador dos céus e da terra. E olha o que Deus respondeu para ele. Opa, peraí. Deus respondeu para Davi? Quer dizer que Deus fala? Quer dizer que Deus vê? Quer dizer que Deus ouve? É claro, meu querido, o Deus que criou todas as coisas foi quem criou o ser humano. E ele falou que fez os seres humanos à sua imagem e semelhança. Então, como é que Deus, que criou todas as coisas, não ouve a gente? Não fala com a gente? É claro que ele ouve, claro que ele fala, é claro que ele anda. Tem pernas e anda, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, tem olhos e vê. Se nós somos a imagem e semelhança dele, é claro que ele num corpo espiritual. Nós estamos num corpo material, físico. E olha que Deus respondeu. Deus respondeu. Você percebeu por que tem religião que quer que você busque a Deus através da igreja? Através do líder? Porque ele te manipula. Ele te faz fazer aquilo que ele quer. E diz que é Deus que está mandando. E quantas vezes nós caímos nessa cilada? É uma astuta cilada do diabo. Como é que o Criador dos céus e da terra vai precisar que uma criatura fale com outra pessoa ao invés de ela buscar o próprio Deus? Deus quer te ouvir, Deus quer falar com você, Deus quer responder para você aquilo que você precisa ouvir. E olha o que Deus respondeu. Respondeu o Senhor então a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Olha as palavras de Deus. Diretamente ele disse para Davi o que Davi deveria fazer. Davi estava começando a ir por um caminho que ia trazer vitória para a vida dele. Até quando você será dependente da tua igreja? Até quando você será dependente de pessoas criadas? Pessoas, muitas vezes, que foram criadas por outras e você fica pedindo para essas pessoas?
É isso mesmo. Pessoas que já morreram e você fica buscando nas pessoas aquilo que Deus quer falar para você. Elas estão mortas. Mortas. Você tem que buscar no Criador dos céus e da terra, aquele que formou todas as coisas. Mas olha só o que aconteceu aqui para que a gente possa meditar e entender. Porém, os homens de Davi, lembra? Aqueles que estavam na caverna de Adulão com Davi, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Meu amado, preste atenção no que estava acontecendo aqui, minha amada. Irmãos e irmãs, preste atenção no que estava acontecendo aqui. Davi acabou de consultar a Deus, perguntando para Deus se ele deveria ir contra os filisteus e ia conseguir ferir eles e conseguir o que ele estava querendo. Deus disse que sim, você vai ferir os filisteus e vai livrar a Keila. Só que o interessante é que quando Davi passou para esses homens não sentiram o mesmo sentimento que Davi. Eles não tiveram dentro dele a mesma disposição e ânimo que Davi. Por que será? Por que será que as pessoas não conseguem crer no que Deus vai fazer e ficam muitas vezes com medo? Porque elas não ouvem de Deus, elas ouvem de você. Elas ouvem dos líderes, elas ouvem das igrejas. É isso mesmo. Toda vez que as igrejas querem falar o que Deus disse, as pessoas ficam com medo. Aí o que acontece? Eles têm que fazer o que Davi fez. De novo ir lá falar com Deus para confirmar. Aí Davi então tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, olha lá, dispõe-te. Deus liberou uma palavra sobre a vida de Davi de disposição. Disposição sobre a vida de Davi. E Davi recebeu essa palavra. Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. E olha que interessante para a gente entender aqui. A disposição do coração de Davi, na primeira vez que ele passou para as pessoas, foi de dúvida. Porque ele recebeu uma palavra de Deus, que Deus havia falado para ele: vai e ferirás os filisteus. Só que ele foi e teve contato com pessoas que não viram a Deus, não falaram com Deus, não ouviram a voz de Deus, não consultaram a Deus. E ele foi contaminado na sua fé, foi contaminado naquilo que Deus havia falado. Por causa do medo das pessoas e porque essas pessoas não buscaram em Deus para receber uma palavra de Deus. Na segunda vez, Davi recebeu de novo, dispõe-te, uma palavra do próprio Deus, dando para ele a disposição, a autoridade para ir e fazer. Só que Davi teve que pegar eles e ir. Colocou eles debaixo da sujeição de Davi. Isso é, Davi recebeu uma palavra e fez com que os outros seguissem a ele, e não ao Criador. E não ao Deus que formou todas as coisas. Meu querido, amado, minha amada, deixa eu te falar uma coisa para você entender no seu coração. Para de ficar recebendo a palavra de Deus e querendo que as pessoas te sigam naquilo que Deus disse para você fazer. Para de ficar sujeitando as pessoas a você, porque você recebeu uma palavra de Deus, e você manipular as pessoas para te seguirem. Manipular as pessoas para estarem com você. Começa a pegar essas pessoas e fazer com que elas também escutem a palavra de Deus. Elas ouçam o próprio Criador falar com elas. Elas também recebam a palavra de Deus de disposição de ir. Porque quando você faz isso, essa pessoa já não está mais debaixo da sua sujeição. Ela não está mais debaixo da sua autoridade. Ela está debaixo da autoridade do próprio Criador. E hoje nós vemos igrejas que parecem uma igreja padronizada. É uma igreja chamada Igreja da Produção em Série. Sabe aquelas produção em série? Onde o que um faz, todo mundo faz? É isso mesmo. As igrejas de hoje estão se tornando uma igreja de produção em série. Isto é, o líder recebe um chamado para fazer algo e as pessoas se dispõem para realizar o chamado do líder. Elas dispõem o que elas têm, tudo o que elas têm, e colocam à disposição do líder para que o líder
exerça o seu chamado. E o chamado delas morrem. O chamado delas ficam paralisados. Porque Deus, quando te criou, ele te criou para uma coisa, um propósito, um chamado, um objetivo. E quando você delega para alguém viver o chamado dela e não busca o seu chamado em Deus, não busca aquilo que Deus tem preparado para você, você se coloca debaixo de jugo. É isso mesmo. Você acha que Deus criou todas as pessoas para seguirem alguém? Para seguirem uma igreja? Para seguir um ministério e para ficar fazendo aquilo que o líder manda? Não, mas eu busco a Deus. Eu me encho do poder de Deus. Agora vocês vêm e façam o que eu quero. É claro que não. Deus, quando criou a humanidade, ele criou cada um com o seu chamado, cada um com o seu propósito, cada um com o objetivo definido no reino de Deus. E quando essas pessoas se propõem a buscar no Criador o seu chamado, elas não precisarão mais ficar seguindo a Davi. Elas não precisarão mais fazer o que Davi quer que elas façam, porque o próprio Deus vai dizer o que elas vão fazer. E elas também se tornarão Davi. Você está pegando o que eu estou querendo te dizer? As pessoas que frequentam igreja hoje são fracas, são medrosas, são arredias, são meia-boca, são frequentadores de cultos, porque elas seguem o líder, elas seguem uma igreja, elas seguem um ministério e estão confortáveis nisso. Elas vão para a igreja, dizem que estão buscando a Deus, depois voltam para a sua vidinha cotidiana, esperando o próximo culto. Davi aqui, no primeiro culto que ele já fez com Deus, consultando a Deus, é isso mesmo, o culto particular que Davi fez com o Senhor, recebeu de Deus uma direção. Agora, por que você acha que você tem que receber a direção de alguém e não de Deus, do próprio Criador? Por que você acha que você não pode ser Davi? Deus nos chamou para sermos igreja de Jesus Cristo e não igreja de um determinado líder, de um determinado ministério. É de Jesus Cristo. Por isso, quando você não busca em Jesus, através do sacrifício dele, no Criador, a direção para a tua vida e não consulta ao Senhor, você vai estar suprindo e satisfazendo as necessidades daqueles que buscam. Aqueles que buscam vão subjugar você e sujeitar você a ele. E você vai ter que alimentar o ministério, alimentar o propósito daqueles que buscam. Por causa da tua falta de posicionamento, de querer se sujeitar ao próprio Criador diretamente. Davi, antes aqui de consultar a Deus, ele consultava o rei. Ele consultava o povo. Ele estava preocupado em agradar aquele que era o rei, agradar o povo, agradar a Samuel. E só viveu derrotas embaixo de derrotas, ao ponto de estar vivendo o que vivemos, o que nós vimos. Agora, quando Davi começou a se posicionar ao lado do Senhor, ele fez o correto. Ele começou a buscar no próprio Criador e não em deuses criados, né? Porque deuses criados é tudo aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou são criação dele. E quando você busca a essas criações para tentar chegar a Deus, você está buscando um Deus criado. E não o próprio Deus que criou todas as coisas. Então Davi fez o correto quando começou a consultar o próprio Criador. Começou as vitórias de Davi. Só que ele cometeu um erro. O erro dele foi não ter feito aqueles que estavam com ele na caverna de Adulão ouvirem a voz de Deus também, para eles irem com Davi. O próprio Deus ia falar para eles: vão junto, vão lá que eu vou dar vitória. E as pessoas, os líderes das igrejas têm medo. Têm medo de que os membros comecem a buscar a Deus e saiam da igreja e abram suas igrejas.
Mas, meu querido, acorda, acorda. Deus não veio para igrejas, Deus veio para as pessoas. De que adianta você ter uma igreja cheia de pessoas que não buscam ao Criador e buscam a você, e quando Deus voltar, você tem que prestar conta da vida dessas pessoas? O sangue delas está sobre a sua vida. Não é melhor você ensinar elas o caminho da oração, do jejum, da leitura da palavra, da meditação na palavra, da prática da palavra e do compartilhamento da palavra, e mesmo que elas quiserem abrir suas próprias igrejas ou seus ministérios e formar novos discípulos, aí você recebe teu galardão do mesmo jeito. Mas ela está buscando o Criador. E se elas formarem pessoas para buscarem o Criador também, glória a Deus, porque é assim que Deus quer. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não adianta você querer consultar qualquer coisa que não seja o teu Deus que te criou. Vai chegar uma hora que você vai se deparar com algo impossível e esse teu Deus que você criou, que você está buscando, não vai poder fazer nada. Nada, porque não é Deus. Ou você acha que Deus é dinheiro, Deus é cargo, Deus é cura, Deus é prosperidade, Deus é só isso? Claro que não. Nós estamos numa guerra espiritual. Deus é muito mais do que essas coisas naturais que nós conquistamos. As coisas naturais são necessárias para nós permanecermos realizando a vontade de Deus e o reino dele avançar. Porém, sem essas coisas, aí eu quero ver se você está adorando a Deus mesmo. Eu quero ver quando for tirado de você tudo que você tem. Quando você ir para o deserto, quando Deus te levar para uma situação em que está a tua fé e esse Deus que você acredita. Aí eu quero ver você clamar para esse Deus e ele fazer alguma coisa. Se ele não for Deus mesmo, você vai ficar na mão. Você vai ficar na mão. E Davi aqui então realmente decidiu então consultar ao Senhor, porém não ensinou as pessoas a fazerem o mesmo. Você está entendendo o que aconteceu aqui? Aí Davi foi mais uma vez aqui, ó. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja. Saul tinha colocado no coração dele que Davi era inimigo dele. Não adiantava tentar conversar com Saul, não adiantava tentar falar algo para Saul, não adiantava tentar mostrar para ele que ele estava indo por um caminho de roubo, de morte, de destruição. Quando Davi matou o gigante diante do rei, o rei ficou 40 dias junto com o exército dele parado diante de um gigante, sendo afrontado, sendo humilhado, sendo envergonhado. Por quê? Porque o rei criou o seu próprio Deus. É isso mesmo. O rei achava que o cargo dele, a coroa dele, a posição dele, o exército dele era a garantia para a vitória. O rei achava que tudo aquilo que ele tinha era a garantia para ele ter vitória. Aí o que Deus fez? Permitiu que os inimigos levantassem alguém que pudesse afrontar todas as coisas que o rei confiava. Ao invés de o rei se posicionar diante de Deus, o que ele fez? Sentou e ficou sendo humilhado. Ele ficou simplesmente aceitando a afronta do inimigo contra a vida dele. Aí Davi veio, se levantou e matou o gigante. O que aconteceu? Quando Davi se levantou no poder de Deus para matar esse gigante, dentro de Saul já havia malignidades e coisas que ele não queria se abrir para ser tratado. O que aconteceu? Despertou esses demônios que haviam dentro de Saul. E é assim as pessoas, meu amado, que confiam nas suas próprias coisas. As pessoas que não têm um Deus que criou todas as coisas. Elas estão contigo até o momento que você satisfaz as necessidades dela. Quando isso deixa de ser vantajoso para ela, você se torna inimigo. Quando você ameaça os bens, as coisas que eles confiam, aquilo que eles colocaram no coração, eles se tornam seu inimigo. E na política aconteceu a mesma coisa. As pessoas ora estavam ao lado de um determinado presidente, quando outro presidente ganhou, se viraram todos para esse presidente, buscando o seu próprio benefício. Por quê? Porque não consultam a Deus. Eles estão atrás de receber aquilo que eles querem e não fazer a vontade de Deus.
E pessoas que vivem assim, atrás de suas próprias vontades, são pessoas duvidosas, são pessoas que não têm um posicionamento firme. Elas estão ao lado de quem favorece a ela. Até mesmo se o diabo der o que ela quer, ela se vira para o lado dele. Porque ela está atrás dos seus benefícios, dos seus interesses, das suas vontades. Esse rei aqui, ele estava tão envolvido com a vontade dele de reinar e de governar sem Deus, sem o Criador dos céus e da terra, criando o seu próprio Deus, que ele chegou a querer matar alguém que queria ajudar ele a reinar e a governar. E é interessante aqui que ele perseguiu a Davi e foi atrás de Davi. Aí Davi catou a estola sacerdotal para dar confiança, né, como garantia diante dele para aumentar a sua fé. Ele não estava confiando na estola, ele não estava achando que aquela estola tinha algum poder, que ela podia mudar alguma coisa, não. Mas Davi simplesmente pegou essa estola sacerdotal e foi orar a Deus. Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul... Davi, quando falou aqui Deus de Israel, deixa eu abrir teu entendimento aqui para você entender. Porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus é Deus só lá dos judeus. Deus é o Deus de Israel, né? Mas Davi usou esse termo aqui, Deus de Israel, porque Deus, neste período, havia feito uma aliança com esse povo, o povo de Israel. Você está entendendo? Por isso que ele usava essa linguagem. Na mente dele, ele achava que Deus estava somente com Israel. Mas não era assim. Deus não está somente com Israel. O Criador dos céus e da terra está com todos que se voltam para ele para obedecer e fazer a vontade dele. Todos aqueles que querem verdadeiramente obedecer a Deus fielmente e seguir a Deus cuidadosamente, Deus está com os olhos nessa pessoa. É tanto que quando o Moisés foi libertar lá o povo, veio algumas pessoas que não eram judeus, não eram israelitas. Josué, quando invadiu Jericó, algumas pessoas se converteram, que fizeram até parte da linhagem da vinda do Messias. Só que quando Jesus veio, ele abriu o entendimento das pessoas. Tem pessoas que dizem, né? Depois de Jesus foi aberto para todas as nações o reino de Deus. É mentira. O reino de Deus estava aberto para todas as nações desde Adão e Eva. Jesus veio para abrir o entendimento das pessoas que não entendiam isso. Achava que Deus só estava com os judeus. Deus só estava com os israelitas. E Jesus veio para quebrar essa religiosidade, essa mentira. Onde já se viu um Deus que criou todas as coisas estar preso a uma nação, estar preso a um povo. Ah, não, mas eu sou só daquele povo. Eu só sou dessa nação. Eu só protejo essas pessoas aqui. É mentira. Deus está de olho na tua conduta. Deus está de olho no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu posicionamento diante dele para querer viver o que ele tem, a despeito da tua nação e da tua religião. Se você se posicionar diante de Deus com verdadeira sinceridade e largar todos os deuses criados, você vai ser usado aonde quer que você esteja. Em qualquer lugar que você estiver, você vai receber a presença do Espírito Santo de Deus, que ele vai te guiar em todas as situações. Davi aqui catou a estola sacerdotal e orou: ó Senhor, Deus de Israel. Você já entendeu o que ele quis dizer aqui? Na cabeça dele, o Deus era só de Israel. Teu servo ouviu que Saul. Agora ele está se colocando como servo. Você entende o que é ser servo? É você se colocar debaixo da vontade de Deus. Como que você vai fazer a vontade de Deus se você não fala com ele? Se você não pergunta para Deus? Como é que você vai fazer uma coisa que Deus quer se você nem sequer pergunta para Deus o que ele quer? E quando Deus te fala, você não quer fazer? Fica complicado, né? Você não vai ser servo dele, não. Você vai ser servo de você mesmo. Que está fazendo o que você quer. Teu servo ouviu que Saul, que era o rei maligno, de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Davi já estava agora com um sentimento aqui de culpa, de achar que quando ele se mexe, quando ele se move, quando ele faz alguma coisa, alguém paga o preço por isso. E na verdade é isso mesmo.
Toda vez que você se posiciona diante de Deus para servir a Deus e buscar a Deus, o diabo tenta trazer acusação para a tua vida. Ele tenta dizer que você vai trazer situações para a vida das pessoas porque você está buscando a Deus, porque você está se posicionando diante de Deus. É uma acusação que o diabo usa como estratégia para te fazer se afastar daquele que te criou, para te fazer se afastar daquele que quer te dar a vitória que você precisa, sobrenatural. Não é vitória que os homens podem dar, que deuses criados podem dar. Não. É uma vitória sobrenatural. Você vai saber que foi Deus quem fez na tua vida, o Criador dos céus e da terra. Então o que aconteceu? Davi estava com um sentimento de culpa e com medo de que esse posicionamento dele de livrar a Keila, a cidade lá, ia trazer morte para a cidade por causa de Saul. Então o que ele fez? Ao invés de ele ficar parado no seu canto com espírito de acusação, com o diabo atormentando ele, acusando ele, falando: ah, tá vendo? Você foi ler a Bíblia, tá vendo? Você foi meditar na Bíblia, tá vendo? Você foi jejuar, tá vendo? Você foi praticar as coisas de Deus, tá vendo? Você fica compartilhando a palavra de Deus. Olha aí o que está acontecendo. Ao invés de Davi sentar e falar: é verdade, Satanás, você está certo, demônio. É melhor eu parar de buscar a Deus. É melhor eu ficar no meu cantinho aqui, sossegado, na minha. Não. Davi falou: vou buscar em Deus. Eu vou perguntar para Deus e falar com Ele, para ver se a culpa vai ser minha mesmo do que vir a acontecer. Então ele chegou diante de Deus e começou a perguntar: Deus, os homens de Keila vão me entregar na mão de Saul? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Faz o Senhor saber o teu servo. E o disse o Senhor. Olha a palavra bem curta. Descerá. Diz que Saul descerá. Só que ele não disse que o povo ia entregar ele na mão de Saul. Só disse: descerá. Aí perguntou-lhe Davi de novo: entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e os meus servos nas mãos de Saul? Aí respondeu de novo o Senhor: entregarão. Presta atenção no que está acontecendo aqui, meu querido. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Primeiro Davi buscou a Deus. Ele buscou a Deus para saber se Deus ia entregar Keila na mão dele. Foi a primeira coisa que ele buscou, você lembra disso? Aí ele foi e conseguiu. Pelejou contra os filisteus, trouxe um grande morticínio contra os filisteus e libertou a Keila. Libertou o povo do que os filisteus estavam fazendo. Só que nessa situação aqui, conforme nós lemos, ele está perguntando se esse mesmo povo, o mesmo povo que ele libertou, ia entregar ele para Saul. E Deus disse que sim. Irmã, preste atenção. Preste atenção no perigo de você ficar travando as guerras dos outros. De você querer ser aquele que vai livrar os outros. Ser aquele que vai libertar os outros. Ser aquele que fica fazendo culto na internet de orar pelas pessoas. De jejuar pelas pessoas. Pedidos de oração. Faça o seu pedido de oração. Entregue os seus dízimos e suas ofertas que nós vamos orar por vocês. Este mesmo povo que Davi havia guerreado a guerra deles, era o povo que ia entregar Davi agora na mão do inimigo. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você precisa despertar, meu querido. Você precisa despertar, minha querida. Para de ficar lutando as guerras pelo teu marido. Para de ficar lutando as guerras da tua esposa. Para de ficar lutando as guerras do teu filho. Você precisa fazer eles começarem a conhecer esse Deus. Você precisa começar a fazer eles buscarem a esse Deus que criou todas as coisas. Para que eles travem as suas próprias guerras, tenham as suas próprias experiências, porque eles não vão te entregar na mão do inimigo. Quando vier o levante do inimigo. Toda pessoa que você acaba guerreando as guerras dela e não põe ela para guerrear suas próprias guerras,
Você está criando um inimigo, uma cobra dentro de casa, uma cobra dentro da tua família. Porque essa pessoa está tendo contato com demônios, com espíritos malignos, com deuses criados. E você, por guerrear as guerras dele e não colocar ele em contato com o próprio Deus, ele vai ser dominado por esses demônios. Por isso você precisa sempre orientar as pessoas que elas devem buscar ao Criador. Elas devem se posicionar diante do Criador. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando uma pessoa se posiciona diante de Deus que criou todas as coisas, Deus vai levar ela por processos para que ela seja liberta, para que ela seja tratada, para que aquela área que ela esconde de todo mundo, sabe? Muitas vezes ela esconde aquela área de todo mundo, só ela sabe o que tem dentro dela e o desejo que ela tem de praticar certas coisas. E faz escondido das pessoas. Só que Deus vê, Deus sabe. Então o que Deus vai fazer? Quando ela começar a buscar ao Criador dos céus e da terra, como Ele conhece o coração dessa pessoa, conhece esses desejos que ela tem oculto, conhece essas práticas que ela faz oculta, Deus vai levar ela por processos para que ela seja liberta, para que ela seja sarada, para que ela seja curada e então ter a plenitude do Espírito Santo de Deus na vida dela. Deuses criados não fazem isso. Deuses criados, você vai lá e pede alguma coisa, ele vai lá e te dá. Não quer nem saber como é que está a tua vida, o que você está praticando, o que você não está praticando. Por quê? Porque ele sabe que você vai morrer. Que mesmo que ele te dê essas coisas, ele pode te roubar na tua saúde, pode te roubar na tua paz, pode trazer depressão, pode trazer ansiedade, pode te trazer um monte de sentimento maligno e te atormentar. Por isso ele não está preocupado com a tua saúde espiritual. Ele está pouco se lixando com o tipo de vida que você vive. Mas o Deus que criou todas as coisas, ele te ama. O Deus que criou todas as coisas, ele não quer as tuas coisas. Ele quer você. Ele quer você para que ele possa te libertar, te tratar e te curar, para que você possa ter uma vida eterna com ele. E ele diz assim que se você buscar isso, se você se posicionar diante do Criador dos céus e da terra para buscar o reino dele sobre a tua vida, você buscar o reino de Deus sobre a tua vida, é isso mesmo, em toda a tua vida e tua direção, você consultar a esse Deus Criador, ele diz que todas as outras coisas ele vai te acrescentar. Olha que Deus maravilhoso! Ele não está preocupado só com tratar a sua vida, curar a tua vida, te libertar. Além disso daí que é o mais importante para nós, porque a pior coisa que tem é você ter coisas com deformações dentro de você, com demônios te atormentando, com sentimentos e pensamentos e atitudes que não correspondem ao caráter de Deus. E você tentar se livrar disso e não conseguir. A pior coisa que tem é isso, você ter coisas e ser atormentado. Como a gente vê nos noticiários pessoas que do nada se matam, pessoas que se suicidam e são bens de vida, parecem que estão felizes. São as pessoas mais felizes que tem. Elas dissimulam, são artistas na televisão, mostrando o dinheiro delas, mostrando os bens, as casas, as viagens, tudo aquilo que elas conquistaram com demônios, com espíritos imundos, porém não se abriram para ser tratada, para ser curada dentro delas. Aí elas dissimulam diante de todo mundo nas mídias, nas TVs, nas redes sociais. Dissimulam uma vida saudável. Dentro dela está cheio de malignidades. Aí quando você menos espera, aquela pessoa morre. Aí o que a mídia faz? Encobre dizendo que ela morreu de qualquer outra coisa, menos de suicídio. Tomou uma dose excessiva de remédios, se matou, matou a esposa, matou os filhos, abandonou tudo e foi morar na rua por causa dos atormentadores. Isso é o que dá adorar deuses criados, meu querido. Deuses criados só trazem roubo para a nossa vida. O Deus Criador, ele quer primeiro te tratar, ele quer primeiro te curar, ele quer primeiro te libertar desses atormentadores.
para que quando você tomar posse de todas as bênçãos que Ele tem para a tua vida, você esteja tratado, você esteja liberto, você esteja com maturidade espiritual, você esteja consciente de que você está numa guerra espiritual pela tua alma, pela tua vida, pela eternidade que Deus te prometeu através de Jesus. Davi aqui começou a entender isso. Davi começou a voltar para os caminhos do Senhor. Aí mais uma vez vai Jonatas lá de novo, sabendo que ele ia reinar. Jonatas sabia que quando Davi reinasse, poderia ele também ser morto. Porque Davi poderia interpretar que o que estava acontecendo lá era por causa de Jonatas, que era o filho. Isso é, o filho pagar por aquilo que o pai está fazendo. Aí o que ele fez? Ele não foi bobo, ele foi até Davi. Falou, Davi, ó, eu vou ser contigo, hein? Eu sei que é você que vai reinar, fica de boa, eu estou contigo. E aí fizeram uma aliança perante o Senhor. E Jonatas voltou para casa. Você está entendendo? Muitas vezes, meu amado, nós estamos tão cegos. Nós estamos tão cegos nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios interesses. Nós estabelecemos o nosso próprio reino, a nossa própria política. Nós criamos a nossa própria política de vida e aí queremos que Deus resolva os nossos problemas. Que Deus venha solucionar aquilo que nós estamos querendo fazer. E Deus não trabalha assim. Deus ele já tem um caminho para você. Deus já tem uma direção para a tua vida. Você está vivendo aonde você está hoje e o que está vivendo hoje porque você não quis consultar. Você não quis buscar. Você saiu desesperadamente em busca do que você queria. Você estabeleceu seu próprio reino. Você estabeleceu sua própria vontade. E hoje está colhendo os frutos disso. E Deus está te chamando para você mudar, para você começar a colocar a vontade dele na frente, o reino dele na frente. Fechar os teus ouvidos, os teus olhos e a tua boca, porque as pessoas falam à sua volta. As pessoas estão cheias de ideias, cheias de caminho, cheias de direções, cheias de querer instruir as pessoas em um caminho que elas mesmas não conseguem ter sucesso. Elas se dão bem na vida financeira, aí acham que pode aconselhar as pessoas em todas as áreas. Existem outras áreas na vida dela que estão sendo atormentadas. No casamento, elas estão caindo, perdendo tudo, envolvidas com prostituição, com coisas malignas. Aí ela exibe o carro, exibe a casa, exibe o salário, exibe nas redes sociais que está tudo bem. Mas só que elas não têm esse consultar a Deus, essa comunhão com Deus. Aí sabe o que acontece? Deus começa a fazer coisas na terra, Deus começa a preparar situações impossíveis para que esses deuses se manifestem, esses deuses que as pessoas dizem que estão buscando, que acham que são Deus de verdade, aí o próprio Criador cria situações na terra impossíveis. Ele mesmo cria situações onde só quem acredita no impossível e vive com esse Deus Criador, teve experiências com esse Deus Criador, sabe que ele é poderoso para fazer o impossível, são as pessoas que conseguem escapar. Por quê? Porque elas consultavam a Deus, elas andavam debaixo da direção de Deus, elas faziam a vontade de Deus e Deus reconheceu isso. Elas semearam coisas em Deus e colhem quando vem diante do impossível. E deixa eu te dizer uma coisa, viu? O impossível de Deus não vem só para quem não é crente, não. Tem muito crente aí achando que Deus, quando faz as coisas, só faz para quem não é crente. Deus, quando desce na terra, ele só vem julgar os que não são crentes. É mentira. Isso não é bíblico. Deus, quando vem na terra, ele vem para julgar a todas as criaturas existentes na terra. A diferença é que aqueles que estão consultando a Deus, fazendo a vontade de Deus, escapam da ira de Deus. Eles recebem proteção de Deus. Está entendendo? Mas eles também passarão pelo juízo e pela justiça de Deus. Então para de achar que porque você é crente e aceitou Jesus, que você pode andar de qualquer jeito e da maneira que você quer. Não funciona assim. Você precisa acumular tesouros diante de Deus. Você precisa ter comunhão com Deus todos os dias. Você precisa realmente deixar Deus trabalhar no teu interior.
mudar áreas na tua vida que precisam ser mudadas, transformar o teu entendimento das coisas que estão na tua vida. Entender o mundo segundo a ótica de Deus. Esse rei, ele era tão maligno, mas tão maligno, que ele queria abençoar as pessoas, sendo que ele era maldito. Aí ele diz, ó, bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de quem? De mim. Deus não ocupava o lugar desse cara, de jeito nenhum. Ele não conseguia colocar o Criador dos céus e da terra em primeiro lugar na vida dele. Ele estava tão envolvido com espíritos malignos, com o eu dele. Eu. Esse era o Deus dele. Aí ele convocou um grupo de pessoas para então ir no encalço de Davi. E eles foram atrás de Davi. Quando conseguiram cercar a Davi, eles não sabiam que estavam cercando a Davi. Eles não sabiam que estavam cercando a Davi, mas já estavam cercando. Estavam lá no deserto de Maom. Davi estava de um lado e Saul do outro lado do monte. Aí ele fugiu para escapar, conforme nós lemos aqui. Aí, olha, os homens de Saul cercaram Davi e os seus homens para prender a Davi. Aí veio um mensageiro do próprio Saul dizendo que era para ele se apressar, porque os filisteus invadiram a terra. Você está entendendo o que é buscar a Deus? O que é você realmente consultar a Deus diante das situações? Quando você realmente se posiciona diante de Deus, para de ficar buscando deuses criados, para de confiar no teu líder da tua igreja para adorar a Deus, para de confiar na tua igreja para adorar a Deus. Tudo que teu líder manda fazer, tudo que a tua igreja manda fazer, você acredita. Acha que é o que Deus está mandando? Não, eu confio nele. Eu confio nele. Vai nessa. Davi perdeu um monte de coisa por causa disso, de confiar na pessoa. Aí o que aconteceu aqui, olha, Davi recebeu um grande livramento da parte de Deus. Um grande livramento da parte de Deus. É tanto que deu o nome daquele lugar de quê? Pedra de escape. Mas deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Davi estava vivendo debaixo de uma pedra de escape. Você sabe por quê? Por causa do que ele semeou lá atrás. É isso mesmo, as sementes que Davi lançou de deixar de consultar a Deus para consultar a religião, para consultar um líder, para consultar a sua própria ministério, para consultar aqueles que são homens supostamente de Deus, e ainda que sejam de Deus, Deus não dá o direito para eles intermediarem sobre a tua vida, entre Deus e você. É isso mesmo. O teu líder não tem o direito de ficar intermediando na tua vida, de ficar tendo o controle sobre a tua vida, de ficar direcionando a você. Você não tem que consultar o seu líder para saber o que Deus quer. Teu líder tem que te ajudar, te apoiar, te ensinar a buscar a Deus, te dar os caminhos para que você realmente busque ao Senhor e receba e consulte ao Senhor. Mas não teu líder deve se colocar entre você e Deus. A tua religião entre você e Deus. Você fica na tua, vivendo tua vida, e quando precisa de Deus, vai para a igreja, então vai lá dar um dízimo, vai dar uma oferta, vai lá pagar alguma coisa, pagar uma promessa, não sei o que você vai fazer na tua igreja, buscando uma paz que o teu líder te dá. É tudo enganação, é mentira, ele está te enrolando. Onde já se viu um ser humano querer resolver um problema que só Deus pode resolver? Você vai ser pego pelo Criador. Tanto o líder como você que está querendo se isentar da tua responsabilidade com Deus. Você que está se isentando da sua responsabilidade com a tua salvação em Deus, está delegando para o teu líder, você vai ser pego pelo próprio Criador. E você que está se aproveitando da falta de conhecimento do povo, para fazer com que eles busquem a você, você também vai ter que prestar contas para Deus. Uma coisa é eu trazer as pessoas para a minha igreja para que elas conheçam a Deus e por um tempo elas estarem precisando de mim, para ajudar elas, para ensinar a elas. Outra coisa é eu me colocar entre Deus e elas. Cuidado, cuidado, isso traz roubo. Amém? Então, em nome de Jesus, guarda no teu coração isso daí. Você pode escolher
Viver debaixo de livramentos ou viver debaixo de vitórias? Viver debaixo de livramento é quando você começa a semear sementes que Deus não mandou. Você começar a fazer coisas que não consultou a Deus. É isso mesmo, você não foi buscar em Deus, não falou com Deus, foi pelo que falaram, foi por aquilo que você estava vendo, foi por aquilo que você achava, você construiu sua própria política, você estabeleceu aí seu próprio reino, sua própria política. Aí o que aconteceu? Você vai colher os frutos disso daí, você vai ter que ficar vivendo de livramento. Só se livrando das coisas que vão acontecendo. Agora, se você não quer viver de livramento, quer viver de glória em glória e de vitória em vitória, comece a buscar ao Senhor em toda e qualquer situação. Comece a consultar o Criador. O Criador, não são deuses criados, em nada que foi criado por Deus pode substituir o Criador. Você vai buscar o Criador, então Deus vai te colocar para viver de glória em glória e de vitória em vitória. De glória em glória e de vitória em vitória. Deixa eu abrir teu entendimento para você entender uma coisa. Quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer trazer uma bênção para a tua vida, antes você precisa ser provado na tua fé. Antes você vai ser provado na tua fé. Isso acontece com todos. Se a tua atitude não corresponder àquilo que Deus tinha para a tua vida, você terá que voltar de novo a passar por essa situação até que você corresponda ao que Deus está querendo. Por isso a importância de você consultar ao Criador nas tuas lutas. Consultar o Criador o que fazer nas tuas lutas. Porque senão você vai voltar nesse deserto e a viver ele de novo, e isso vai se tornar um ciclo vicioso na tua vida. Mas quando você consulta ao Senhor para saber o que fazer no deserto, Deus vai fazer com que você seja provado, você obedecendo aquilo que Deus te mandou fazer, você vai sair de lá do deserto com autoridade, poder e despojo da parte de Deus, e esse deserto nunca mais será algo que vai te preocupar. Porque você já adquiriu a autoridade de Deus, o Criador, para viver esse deserto. Ele não dominará mais você. Em nome de Jesus. Amém? Para de viver de pedras de escape e venha viver de glória em glória e de vitória em vitória, consultando ao teu Criador em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar? Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai, muitas pessoas hoje, Senhor, sofrem, vivem as repetições das suas lutas, das suas guerras, dos seus desertos, porque simplesmente não consultam ao Senhor. Eles simplesmente se deparam com uma luta, com uma dificuldade, e eles recorrem a seres humanos, recorrem às suas igrejas, recorrem aos seus ministérios, recorrem a deuses criados, meu Pai. E esta luta começa a viver na vida deles uma repetição contínua. Eles vivem num looping de escape, sempre tendo que escapar de situações na vida deles. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, quando os nossos inimigos se levantarem contra a nossa família, se levantarem contra a nossa vida, se levantarem contra as áreas em nossa vida, financeira, sentimental, família, espiritual, seja lá o que for. Nós queremos, meu Pai, estar preparados. Nós queremos estar prontos para consultar o Senhor e obedecer em tudo que o Senhor nos mandar fazer. Meu Pai, em nome de Jesus, tira do nosso coração esse sentimento de achar que o Senhor é uma loja de conveniência, que nós temos que buscar o Senhor somente para nos livrar de problemas.
quando estamos precisando de algo. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas. O Senhor é o Criador, formador de todas as coisas, maravilhoso, grandioso, poderoso, meu Pai. É tão bom estar com o Senhor, é tão bom ouvir tua voz, é tão bom ler a tua palavra, meditar na tua palavra todos os dias. Isso muda o nosso caráter, isso muda a nossa personalidade, isso faz com que a gente vá melhorando diante das coisas que nós vivemos. A cada dia nós vamos aprendendo mais com teu Espírito Santo. Meu Pai, tira esse sentimento das pessoas de tratar o Senhor como se fosse apenas uma necessidade, de que tem que buscar o Senhor somente porque precisam de alguma coisa, meu Pai. E coloque em nosso coração um amor pelo Senhor, um reconhecimento pelo Senhor. Afinal de contas, o Senhor é merecedor da adoração nossa. O Senhor é merecedor da nossa comunhão contigo todos os dias. Meu Pai, é interessante que quando a gente busca o Senhor, mesmo que a gente está buscando sem nenhum interesse, apenas porque te amamos, te adoramos e queremos sentir a tua presença e do teu Santo Espírito, mesmo assim o Senhor acrescenta coisas em nossa vida. O Senhor acrescenta tantas coisas na nossa vida porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus maravilhoso, meu Pai. O Senhor é um Deus grandioso. Deus, Criador dos céus e da terra. Nos ajude, meu Pai, para que a gente possa apresentar o Senhor para todas as pessoas que realmente estão precisando, que estão sendo enganadas por essas igrejas, esses líderes malditos, esses líderes que fazem essas coisas de propósitos, com intenção no coração. Esses líderes, meu Pai, que acreditam que o dinheiro que eles têm, que o cargo que eles têm, que a quantidade de membros na igreja deles é significado de poder, de autoridade. Aqueles que acham, meu Pai, que te traíram, que acham que vão sair impunes por trair o Senhor e começar a fazer alianças com deuses criados. Eles acham que o poder na terra está com aquele que tem mais coisas. Eles acham, Senhor, que o poder na terra está com aqueles que têm mais pessoas ao lado deles. Porque são crianças na fé, são ingênuos. Eles não conhecem o Senhor. Eles não conhecem o teu poder, a tua glória. Que apenas com um sopro do Senhor o Senhor pode destruir a vida deles, meu Pai. Mas são ingênuos. Preferem abrir seu coração para malignidades, para demônios, assim como esse rei Saul fez. Preferem se contaminar com sentimentos, com pensamentos malignos, tudo para preservar as suas coroas, para preservar o poder e a autoridade que eles receberam do Senhor. Eles são capazes de fazer alianças com toda sorte de espíritos imundos. Meu Pai, Criador dos céus e da terra, eles caem em ciladas de demônios. Sim, demônios que colocam diante deles pratos, sugerem para eles fazer coisas. E aí eles conquistam, depois esses demônios tiram tudo deles e fazem eles se dobrarem diante deles. Fazem eles se prostrarem diante deles. Para adorar esses demônios, para se consagrarem a esses demônios, meu Pai. Mas eles não percebem, meu Pai, que se tivesse consultado o Senhor, eles iam ter a solução nas mãos deles. O Senhor ia mostrar para eles um caminho que não só eles iam conquistar o que eles queriam, mas eles iam também ter vida e vida em abundância. Vinda do Senhor. Meu Pai, não compensa, meu Pai, ganhar o mundo e perder a nossa alma, perder a vida, perder a paz, perder o Teu Espírito Santo. Não compensa, meu Pai, colocar o coração nessas coisas. Até quando a Tua igreja vai ter um coração dividido? Ora quer o Senhor e ora quer as coisas da terra. Não consegue abrir mão das coisas da terra e ama as coisas da terra mais que o Senhor. São capazes de fazer loucuras para poder manter o seu cargo, sua posição, seu status, o nome dos seus ministérios, das suas igrejas nesse mundo vil, nesse mundo corrupto, nesse mundo enganador, nesse mundo mentiroso, que coloca diante das pessoas como uma pessoa feliz aquele que tem as coisas e não tem o Senhor.
e por trás estão cheios de ossos secos. Dentro deles só existem coisas malignas. Eles são atormentados dia e noite e dia, meu Pai. Não conseguem ter vida neles mesmos, porque decidiram amar as suas vidas mais do que o Senhor, amar os seus interesses mais do que o Senhor, amar as coisas que o Senhor deu para eles mais do que o Senhor. Eles venderam as suas almas, meu Pai, para demônios, para espíritos malignos, para o próprio diabo, achando que isso vai trazer solução para a vida deles. Meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que no fim dos tempos, como o Senhor disse na tua palavra, muitas pessoas que se diziam te amar, que diziam que te adoram, que diziam que realmente estão do seu lado, vão acabar desistindo, vão acabar abrindo mão em troca de favores, em troca de coisas materiais oferecidas pelo diabo, em troca da marca do anticristo. Essas pessoas, meu Pai, vão negar o teu nome, vão trair aqueles que te servem. A sua palavra já disse isso, Senhor. Mas, meu Pai, também na tua palavra diz que haverão aqueles que serão fiéis, fiéis até a morte. Fiéis até a morte. Porque eles não amam as suas almas, as suas vidas mais do que o Senhor. Eles já tiveram um encontro contigo. Eles já receberam a tua visita, Senhor. E eles conseguem sentir a tua presença todos os dias. Por isso o amor deles está naquilo que o Senhor prometeu, que é superior a estas coisas terrenas, que no máximo nos dão algum prazer, alguma alegria durante 80 anos, 90, talvez 100, se conseguirmos chegar. Eles não se vendem, meu Pai. Eles não se corrompem. Aqueles que são fiéis a Ti nesses tempos do fim, meu Pai, em nome de Jesus, levanta-os. Levanta-os, meu Pai, para que nós possamos concluir a Tua obra. Nós não queremos nada dessa terra. Nós não queremos, meu Pai, riquezas. Nós não queremos cargos. Nós não queremos posições. Nós não queremos dinheiro. Nós não queremos casas. Nós não queremos nada disso, Senhor, sem a Tua bênção. Nós queremos o Teu Espírito Santo, a Tua glória na nossa vida, com todas essas coisas. Aí sim vale a pena. E ainda assim, meu Pai, nós não queremos colocar o nosso coração nestas coisas, porque nós sabemos que o anticristo vai conseguir derrubar muitas pessoas, oferecendo propostas para se manterem tendo essas coisas. E essas pessoas, por não quererem abrir mão dos bens, das coisas que podem se adquirir nessa terra, eles vão se vender para o anticristo. Eles vão aceitar a marca da besta na sua vida. Eles vão mudar princípios do Senhor espirituais. Eles vão mudar valores espirituais do Senhor simplesmente para manter as aparências diante do mundo. E farão alianças com espíritos demoníacos, com as trevas. Ah, meu Pai, se eles pudessem consultar o Senhor e saber o que vai colher na vida deles. Se eles pudessem ver, meu Pai, que não compensa essas coisas da terra em troca de ferir os teus princípios, de trair o Senhor. Melhor é ser fiel e sofrer sendo fiel ao Senhor, porque o galardão e as recompensas são superiores. Mas, meu Pai, para poder ter esse conhecimento, esse entendimento, ter essa certeza dentro do coração de que o Senhor é mais valioso que ouro, que a prata, que bens materiais nessa terra, e que status, que poder, que nome nessa terra, que tudo isso que o diabo oferece, comida, uma vida nessa terra, governos, cargos, posições, que obedecer ao Senhor é muito melhor do que todas estas coisas. Ah, meu Pai, se essas pessoas pudessem enxergar isso. Pena que eles não entendem que para poder ter essa fé dentro deles é preciso manter a comunhão com o Senhor. É preciso manter a comunhão com o Senhor, porque essa fé vem de Ti.
Somente o Senhor consegue colocar em nós, meu Pai, essa fé. Uma fé que as pessoas não conseguem entender porque só nós sentimos dentro de nós. É uma certeza que o Senhor coloca dentro de nós que não tem comparação, não dá para explicar. Não dá para explicar, somente aqueles que são fiéis a Ti, aqueles que permanecem fiéis a Ti, aqueles que seguem o Senhor cuidadosamente e obedecem ao Senhor cuidadosamente, estes é que recebem do Senhor a certeza dentro deles, a certeza dentro deles de que o Senhor está com eles. Por isso, meu Pai, te peço, nunca permita que eu perca essa essência. Nunca permita que as coisas do mundo, que os prazeres dessa terra venham a me seduzir, venham a me desviar, venham a me levar por caminhos que não são teus. Venha fazer com que eu venha a trocar os teus valores, a trocar coisas que são da tua palavra em troca de benefícios, de prazeres passageiros. Meu Pai, em nome de Jesus, que eu possa ser fiel ao Senhor até o fim, que eu possa ser fiel ao Senhor até a morte, meu Pai. É esse tipo de fidelidade que eu quero dentro de mim. Eu quero ter uma fidelidade diante do Senhor, meu Pai, a ponto de até mesmo, se precisar, que morrer, para defender os teus valores, a tua palavra, as coisas que são do Senhor. Dentro de mim exista esse poder, essa autoridade, essa fé. É isso que eu quero para a minha vida. E eu sei que isso só se pode conquistar tendo comunhão com o Senhor todos os dias. Assim como o mundo, tendo comunhão com o mundo, pratica as coisas do mundo e até mesmo idolatra as coisas do mundo, adora as coisas do mundo, entrega o seu coração para as coisas do mundo porque tem contato com o mundo o dia inteiro. Assim são aqueles que realmente te adoram o dia inteiro, têm contato com o Senhor o dia inteiro, estão dispostos a morrer pelo Senhor o dia inteiro. É impossível nós termos do Senhor alguma coisa sem termos a comunhão com o Senhor o dia inteiro. É impossível nós termos algo do Senhor se realmente não entregarmos a nossa vida para o Senhor, exclusivamente para o Senhor. Porque quando nós não entregamos a nossa vida para o Senhor de maneira exclusiva, vem as lutas, vem os desertos e o diabo nos faz propostas, assim como fez para o teu filho. Não, mas muda isso daqui, para de pregar isso daqui, para de falar isso daqui, começa a misturar isso daqui também, sabe, para as pessoas aceitarem. Começa a colocar coisas que dão um sentido duplo, para que aqueles que acreditam nisso também venham. Eles não aceitam, meu Pai. Eles não aceitam adulterar a tua palavra. Eles não aceitam se contaminar, sujar as suas vestes com aquilo que o diabo apresenta, com aquilo que o inferno e que o mundo pratica como desculpa de que é para trazer para te adorar e te servir as pessoas. Eles dissimulam coisas para dizer que também estão ao lado daqueles que praticam essas coisas. Meu Pai, não é esse tipo de pessoas e de adoradores que eu quero ao meu lado. Eu quero ao meu lado, meu Pai, pessoas que são realmente firmemente decididas. Elas estão decididas de maneira firme a não se contaminar, a não adulterar a palavra do Senhor para atrair as pessoas, para ter seus cultos cheios, para aumentar seus dízimos e suas ofertas, para ter mais pessoas diante deles. Eu não quero esse tipo de fruto para a minha vida, Senhor, porque ele vem. Esse fruto que nós estamos semeando, dando margem para as pessoas interpretarem as coisas do Senhor de maneira contrária, acabamos colhendo o fruto disso. Tem que ser sim, sim, não, não. Isso que vier disso, passar disso é procedência maligna. Se a tua palavra fala que não devemos viver tais coisas, fazer tais coisas, praticar tais coisas, nós não devemos usar essas coisas para atrair as pessoas. Dá-nos um espírito, meu Pai, como o do teu Filho, Jesus Cristo. Dá-nos um espírito, meu Pai Santo, uma determinação, uma fé, uma direção como a do teu Filho, para que nós possamos concluir o nosso chamado, para que nós possamos realmente atingir o propósito que o Senhor nos criou, para que nós possamos, meu Pai, viver uma vida verdadeira diante do Senhor, não dissimulada.
fingindo que estamos buscando ao Senhor, mas na verdade por trás estamos buscando outras coisas. Nós te pedimos, Senhor, enche o nosso coração para que todos os dias nós possamos consultar ao Senhor referente às coisas que nós estamos vivendo. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nos livra daqueles que maquinam o nosso mal, que maquinam mal contra nós todos os dias, todos os momentos. Nos livra, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a andar acima deles, a estar acima desses principados, potestades, dominadores e autoridades do ar, dessas pessoas que manipulam os outros para viverem e praticarem coisas horrendas, coisas absurdas, coisas imundas, coisas satânicas. Nos coloca acima como igreja tua dessas coisas, meu Pai. Nós queremos ser um povo santo, um povo separado, um povo que verdadeiramente te adora e que te busca, e que o sacrifício do teu Filho tenha serventia para nos transformar, para nos curar, para nos libertar, para nos levar para uma vida onde os inimigos não vão poder nos alcançar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, me guia, me fortalece na confiança em ti, meu Pai, a todos os dias. Ó meu Pai, em nome de Jesus, toca em nós todos os dias. Nos ensina a frequentar o culto com o Senhor todos os dias. A todo momento sentir tua presença, a estar no lugar da santidade, a ver a tua face todos os dias. Em nome de Jesus, a vencer as astutas ciladas do diabo. Nos ajuda, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos viver, meu Pai, escondidos, em esconderijos, fugindo dos nossos inimigos. Nós queremos a autoridade para colocar os nossos inimigos para correr de nós. Nós não queremos viver uma vida de escape, meu Pai. Nós não queremos viver uma vida de livramentos, não. Nós queremos viver uma vida de autoridade contra as trevas. Nós queremos viver uma vida, meu Pai, onde nossas palavras realmente sejam guiadas por Ti, onde é o Senhor quem nos dá ordem, é o Senhor quem nos manda fazer, e onde nós obedecemos sem temer. Nos ensina, meu Pai, nos ensina todos os dias a Te buscar, a ouvir Tua voz, a obedecer a Tua voz, e a fazer com que as pessoas também façam o mesmo. Vão buscar ao Senhor, vão ouvir Tua voz, vão consultar o Senhor e obedecer ao Senhor e não a nós. Meu Pai, que em nome de Jesus as pessoas aprendam a buscar um culto com o Senhor todos os dias, a frequentarem um culto com o Senhor todos os dias, a buscarem no Senhor a cura para suas enfermidades. O Senhor é o médico dos médicos. A buscar o reino, a política do Senhor sobre a vida deles no Senhor, porque o Senhor é o Rei dos reis, é o presidente dos presidentes. O Senhor governa, a política do Senhor, meu Pai, é muito superior à política desses governos. A tua religião, a tua igreja, o teu culto é muito superior a esse culto de homens. Culto de líderes que estão preocupados com seus interesses, estão preocupados com os seus propósitos e as suas vontades, e manipulam o povo para satisfazer os seus interesses e as suas vontades. Meu Pai, essas pessoas terão que prestar contas diante de Ti, eu sei. Por isso, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a não cair na mão dessas pessoas, de atormentadores, mas em nome de Jesus buscar em Ti, meu Pai. Não permita que o inimigo invada a nossa vida, não permita que o inimigo nos faça desistir, meu Pai, das Tuas bênçãos, desistir do Teu propósito, desistir da Tua presença, do Teu Espírito Santo, desistir de orar, desistir de ler a Tua palavra, paralisar diante dos nossos inimigos. Nós não queremos isso. Nós queremos, meu Pai, nos levantar contra os nossos inimigos e derrubar os gigantes na nossa vida. Nós queremos, meu Pai, ser livres. Nós queremos todos os dias clamar pelo Teu nome e ouvir a Tua voz, saber que o Senhor nos ouve.
Meu Pai, nós não queremos buscar o Senhor para satisfazer os nossos desejos, satisfazer os nossos interesses, acalmar a nossa carne e alimentar a nossa carne. Nós queremos buscar o Senhor para satisfazer a tua vontade, satisfazer os teus interesses e matar a nossa carne, o nosso desejo e a nossa vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos ensina a não viver de escapes, mas a viver de vitórias, a estarmos antecipados ao nosso inimigo, a ter uma palavra do Senhor contra os nossos inimigos, a fazer com que os nossos inimigos que vêm por um caminho volte por 7 por causa da autoridade que está em nós. A entender que nós temos autoridade como tua igreja para pregar o teu reino, para pregar a tua palavra até os confins da terra, até chegar o fim. Porque nós sabemos que quando o anticristo vier, aí nós podemos morrer. Nós já cumprimos a nossa parte, nós já pregamos o teu evangelho em toda a terra. Aí não tem problema, nós podemos até morrer se for da tua vontade. Mas, meu Pai, nos ensina também que se não é da tua vontade nós passarmos por essas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, nós aprendemos a guerrear, nós aprendemos a derrotar esses inimigos e não aceitarmos tudo aquilo que ele faz contra nós, como sendo o que o Senhor quer fazer. Tira essa meninice da nossa mente e do nosso coração, esse sentimento de que a gente tem que ficar sofrendo, de que a gente tem que ficar passando por luta, de que a gente tem que ser afrontado, de que a gente tem que ser envergonhado para receber o teu reino. Isso é papo furado do diabo. Isso é mentira do diabo de dizer que a gente tem que sofrer para poder entrar no teu reino. Nós temos que passar por aquilo que o Senhor quer que passemos, somente isso. Mas aceitar lutas que o Senhor não quer que a gente tenha, nós temos todo o direito de repreender, nós temos todo o direito de expulsar o inimigo, nós temos todo o direito de profetizar contra o inimigo. Levanta o teu povo, meu Pai, para não aceitar tudo aquilo que acontece na vida deles como sendo normal, a somente aceitar as coisas que são da tua vontade, aquilo que o Senhor permite que a gente viva, que o Senhor queira que a gente viva, que o Senhor nos queira que a gente dê testemunho diante das pessoas, somente isso. Mas se não for da tua vontade, meu Pai, que os inimigos que venham contra nós, eles saiam envergonhados, eles saiam derrotados, eles saiam consumidos pelo zelo e do fogo que desce do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não estamos nessa terra para ser envergonhados, para ser humilhados. Nós estamos nessa terra para glorificar o teu nome, santificar o teu nome e fazer ele ser conhecido diante de todos os outros deuses. Por isso nós não aceitamos esses deuses que não existem vir querer se levantar contra nós e querer manipular a nossa vida para que a gente venha adorar eles. Nós não aceitamos. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e que caia por terra toda a mentira do inferno de querer dizer que porque tem coisas é porque realmente tem a Deus. Nunca na palavra de Deus ter coisas foi ter Deus. Ter o Senhor é ter autoridade espiritual, é ter cura, é ter libertação na sua vida antes de ter as coisas. Se você tem coisas sem a tua vida estar transformadas por Deus, pode ter certeza que é de demônio. É de espíritos imundos que você recebeu. Mas se você realmente está se abrindo para ser tratado por Deus, para ser liberto por Deus, pode ter certeza que as coisas que você vai receber vão vir das mãos de Deus. Porque Deus não vai parar enquanto Ele não concluir a obra na tua vida. Deus não é um Deus de pessoas cheias de pecado, cheias de deformações que podem fazer o que quer. Não. Deus, o Criador dos céus e da terra, quer te lapidar, quer te limpar, quer te santificar, para que quando você receber as coisas não se torne maligno, não se torne maldito por causa dessas coisas. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos ser benditos do Senhor. Nós não queremos ser malditos com as coisas que nós recebemos de Ti. Nos limpa, nos santifica, nos prepara para viver em soberania nesta terra, a usar a autoridade que o Senhor nos deu, para que o demônio não venha querer subir em cima de nós, a querer nos humilhar, a querer nos paralisar,
a querer nos fazer ser afrontado e envergonhado. Não, Pai, em nome de Jesus, nós iremos contra o inimigo, nós iremos contra toda e qualquer situação que queira tirar de nós aquilo que nos pertence. Diabo, demônios, espíritos das trevas, filhos das trevas que adoram a demônios, pessoas que não querem se posicionar diante de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos: batam em retirada da nossa vida e nos deem a liberdade para adorar ao Senhor, buscar ao Senhor e cumprir com o nosso chamado de levar esse evangelho em toda a terra. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse.